Parashat Miketz, uma história conhecida de vocês, José. José, menino dos sonhos, e adorava contar os sonhos para os seus irmãos, até eles não aguentarem mais. José, esse adolescente cujos sonhos provocavam a reprovação do pai e dos irmãos. José, agora jovem, lançado no poço, por quem? Pelos irmãos. José, o homem, vendido como escravo pelos irmãos. José, o bravo, que deu a volta por cima e se tornou o braço direito do chefe dos carrascos, mas acabou preso, acusado de assédio à esposa do chefe. José, agora o prisioneiro, deixou de ser sonhador para se tornar intérprete de sonhos. Salvou a vida do copeiro acusado de tentar matar o faraó, mas o copeiro, ao deixar a prisão, se esqueceu de José. José agora é o esquecido. A salvação de José veio de quem menos ele esperava, do faraó, dos sonhos do faraó. 7 vacas saudáveis foram devoradas por 7 vacas doentes. 7 espigas boas foram engolidas por 7 espigas horríveis. Ninguém consegue entender esses sonhos. Os magos egípcios falham em explicar. Os ministros do faraó falham em explicar. E então chega o copeiro e diz: faraó, meu pecado faço lembrar. E conta que havia se esquecido de José. E que José salvou a sua vida justamente porque soube interpretar seus sonhos. José foi chamado, interpretou os sonhos do faraó. 7 anos de fartura terminarão em 7 anos de seca, disse ele. O governo egípcio então precisa se preparar para a crise. O faraó ficou impressionado com aquele homem e o convidou para ser o governador geral do Egito. Agora morreu José, o sonhador, o hebreu, e nasceu José, o poderoso, o egípcio. José assimilou a cultura dominante, deixou suas roupas coloridas para lá e vestiu as finas vestes da corte egípcia. Bom, gente, nós estamos hoje nessa história no 6º dia de Hanukkah. Nós recordamos a luta dos nossos antepassados, a luta que eles tiveram ao longo de séculos para manter a identidade judaica em meio à cultura dominante. Na época deles, houve sacrifícios de porcos em Modi'in. Os deuses gregos, suas imagens foram instaladas dentro do templo em Jerusalém. E hoje? Bom, hoje a gente olha na rua, é Papai Noel, é trenó, é ceia de Natal. No seu tempo, o hebreu José se tornou um egípcio. Seu nome, Tzafnat Paneah, era egípcio. Sua esposa, egípcia. Seus filhos, criados como egípcios. José, um filho de Israel, não resistiu à cultura dominante. E nós? Será que nós resistimos? José, na verdade, não que mandou. José, ele sempre mandou quando poderoso e egípcio. Mas agora, como foi que José mudou? José mudou ao ver seus irmãos vindos de Canaã. José viu seus irmãos famintos. A visão dos irmãos sofrendo pode ter funcionado como um espelho da sua alma. No início, ele negou ser como eles. José acabou maltratando aqueles miseráveis hebreus. Mas, assim que ele escutou seus irmãos falando na sua língua materna, na mesma língua em que ele foi criado, quando José os escutou falando de techuvá, de arrependimento, algo tocou o seu coração. José escutou o bater do seu coração judaico. E José chorou. Morreu o governador do Egito. Renasceu o menino hebreu. José se lembrou de quando se tornou carrasco. Voltou um pouco mais para trás. E se lembrou de quando esteve na prisão. E ainda antes no poço. E ainda antes quando era jovem. E ainda antes
quando era apenas um menino sonhador, um hebreu. Ao ver o sofrimento dos irmãos, José viu a si mesmo. As velas de Hanukkah têm esse papel para nós hoje. Elas iluminam as nossas almas e nos fazem enxergar o passado. Pelo jeito, não são só as nossas velas de Hanukkah que nos fazem lembrar de quando a gente era criança, né? O Ariel também. As velas de Hanukkah têm esse papel. Elas iluminam as nossas almas e nos fazem enxergar o passado, os sofrimentos e as vitórias dos nossos irmãos e das nossas irmãs. O milagre que nós vivenciamos hoje nos é dito que é o milagre do azeite, que teria durado 8 dias, ao invés de 1. Eu quero propor algo diferente. O milagre que nós vivenciamos hoje é o milagre da iluminação dos caminhos das nossas memórias. De Hanukkah até os nossos dias, nós seguimos resistindo à avassaladora cultura dominante e permanecemos judeus. Hanukkah Sameach.